Boa noite, tudo bom? Então, como combinado, fiquei de gravar um vídeo da aula da semana passada. Já gravei um, já mandei para vocês ir treinando, né? Apesar de vocês lerem um pouquinho na apostila, gravei um vídeo para vocês ir treinando. Então, vamos continuar. A via retal, vocês têm que olhar lá em anatomia, ânus e reto, certo? Ela é muito usada para quem tem problema de estômago, dificuldade de deglutir, é usada em crianças, pessoas que têm problemas no suco gástrico, que estão em coma, certo? Também para alguns tipos de cirurgias, alguns tipos de exames, tá? O objetivo é limpar totalmente, o objetivo da lavagem intestinal e do clistério é limpar o trato digestório, principalmente o intestino, e as medicações é para aliviar alguns sintomas. Usamos muito supositório com medicações. Tem supositório de Novalgina, que é muito usado em criança. Só que se a gente não introduzir direito no reto, o primeiro esforço que a criança faz, ou o paciente faz, esse supositório sai, certo? Então é meio complicadinho, tá? Cirurgias, por exemplo, se você for fazer colonoscopia, por exemplo, você vai ter que fazer lavagem intestinal, então tem que limpar todo o trato digestórico, tá? Então tem algumas medicações também retal, principalmente para quem tem hemorroidas, né? Tem que usar medicações ali, tá? Então eu dei alguns exemplos lá na apostila. Tem que fazer o trato, a lavagem intestinal também tem que deitar o paciente em posição de Siemens, tá? Para poder introduzir toda a medicação. Tem a medicação que é o Clistério Enema, é um frasco, tá? Que a gente introduz a medicação toda dentro do trato do reto, mas é só a medicação, porque ele tem uma haste bem grandinha, assim que a gente introduz essa haste, tá? Nós também vimos a via vaginal, né? Que as mulheres sabem muito bem como é, né? Que é para introduzir medicações na vagina por alguma infecção na própria vagina, às vezes, tá? Uma infecção no colo do útero, então precisa de tomar algumas medicações. Nós temos os óvulos, né, que também são medicações que são introduzidas, e temos os cremes e as pomadas, tá? Às vezes as mulheres têm corrimentos, né, leucorreia, né? Correm para o médico para colher Papa Nicolau, para saber o que ela tem, né? Só que a leucorreia, eu não preciso de Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele é para ver se o meu colo do útero tem câncer, tá? Então, se eu chegar no médico, na enfermeira da UBS, enfermeira foi treinada, capacitada, tem protocolo, ela pode prescrever medicação para leucorreia, certo? Então, ela só de olhar as características da leucorreia, ela vai saber qual a medicação adequada. Por exemplo, se ela tá com muita coceira, nistatina, tá? Miconazol, que já é muito comum porque isso é fungos. Agora, se a leucorreia é um pouco esverdeada, meio acidentada e tem um cheirinho, né? Porque a mulher não é pra ter cheiro, você tem um pouquinho de cheiro, aí é uma bactéria. E aí vai ter que fazer tratamento tanto com creme vaginal quanto de comprimido. E o marido também vai ter que tomar, porque essa bactéria pode passar para ele, se ele não tratar, ele pode voltar a passar para ela também, tá? Então, aí tem que se tratar conforme a pomada, tem que se tratar. Então, introduz, né? Como tá lá no desenho, né? Lá da Cristel, introduz toda a pomada no aplicador. A mulher deita, é a última coisa que ela vai fazer à noite. Introduz o aplicador na vagina e vai colocando a pomada e tirando o aplicador. E ela não pode levantar, porque se levantar, o creme vaginal sai, tá? Então, é vocês, nós, da enfermagem, que vai orientar a mulher a usar o creme vaginal, certo? Eu falei um pouquinho da via intraóssea, porque eu preciso que vocês conheçam, que existem também essa via de medicação, certo? Mas é enfermeiros e médicos capacitados que irão fazer.
vocês não vão fazer. Essa via é feita em casos somente de emergência, porque ela só pode ficar 24 horas dentro do osso, lá no osso. Porque a medula óssea, ela é rica, certo? Então, ela vai auxiliar nas medicações de urgência. Então, chega numa parada, uma emergência, não tem via, não tem onde administrar, então, é feito pelo médico ou enfermeiro para administrar no caso de emergência, certo? E aí, tem uma figurinha lá, bem bonitinha, né? Que eu coloquei para vocês. Bem, coloquei uma figura lá, disso aqui. Que chega no mais importante, né? Chega no que vocês querem, né? Então, eu coloquei a figura de uma seringa, né? Que vocês têm que conhecer o corpo da seringa, tá? O encaixe. Aqui, esse aqui, ó. Essa parte aqui é o êmbolo, né? Que vocês vão injetar assim, ó. Segura a seringa assim e vão injetando a medicação nesse jeito, certo? Temos a seringa de vários tamanhos, porque conforme o tamanho da seringa tem uma finalidade, uma via, certo? Então tem a via da seringa para intradérmica, que tá lá de 1 ml, tá? Intradérmica subcutânea. Tem a de 3 e a de 5 ml, que é usada muito em intramuscular, porque o maior volume que o músculo aguenta é 5 ml. Tem a de 10, de 15 e de 20, que é muito usado em endovenoso ou intravenosa. E tem a de 60 ml, gente, calma, a de 60 vocês quase não usam. Ela é usada muito em lavagem de sonda vesical de demora, quando tem coágulos, certo? Então, isso é uma seringa. Vocês precisam conhecer as seringas, as vias, para saber qual seringa que vocês vão usar. E a agulha, certo? Então, aqui, já mostrei pra vocês, essa aqui é a minha agulhinha, né, cinza, que é a 30 por 7, tá vendo? Ela é grandona, tá? Então, tem 30 centímetros por 7 centímetros. A pontinha daqui é o bisel, tá? Vocês precisam saber, conhecer bem o bisel para saber se vai para cima, se ele vai introduzir ele para cima ou se vai introduzir ele para o lado, tá? Lembrando também que cada agulha, ela tem uma cor para determinada finalidade, tá? Então, tem agulha para subcutânea, tem agulha para intradérmica, tem agulha para intramuscular, que é essa, a cinza ou uma verde, tá? Por isso é que elas têm coloridas, porque fica mais fácil de identificar. E tem também a rosinha, que a rosinha é somente para administrar uma medicação. Então, preparar a medicação. Então, na hora que eu pego a seringa, que eu vou preparar a medicação no frasquinho, eu coloco a agulha 40 por 12. Então, eu preparo toda a medicação, aspiro a medicação 40 por 12, aspiro a medicação da seringa. Desculpa, gente, ai, tô ficando confuso. Aspiro a medicação lá da ampola com a agulha 40 por 12 e fazemos a troca. Lembrando, importante, nunca, jamais façam isso, que a gente chama de recapeamento. Hoje tem seringa que tem agulhas, né? Que tem até as seringas também, que tem a proteção, que tem seringas que você só pode puxar uma vez, porque na segunda vez que você faz isso, quando você vem, a agulha entra toda, que é para proteção, para vocês não terem acidente de trabalho. Outras, ela tem uma travinha que você abaixa para não ter acidente de trabalho, porque se você recapear, que acontecia muito, podia se furar e aí é acidente de trabalho, então não pode. Se eu não tiver essas agulhas de proteção, joga-se a seringa assim dentro do Descarpax, que é aquela caixinha amarela, que acerta só para material perfurocurtante, certo? Então, jamais façam isso, tá? Entenderam? Então, eu mostrei lá também a figura. Aí, eu mostrei também, tem uma figura da posição da intramuscular, que é sempre em ângulo de 90 graus. A subcutânea eu também posso fazer assim, ou 45 graus, tá? A intravenosa, que é para pegar na veia,
Tem lá na figurinha que dá pra ver direitinha. Então, a intravenosa nesse ângulo, certo? E a intradérmica é ângulo de 15 graus, encostando na pele. Beleza? Tem a figurinha lá bem legal mostrando as vias, tá? Então, a intradérmica, que eu pedi para vocês treinarem na berinjela, porque vai ficar embaixo da pele, então sempre com uma agulhinha, a seringa pequena, porque é quantidade pequena. Você só vai com o biselzinho para cima, introduz assim embaixo da pele. Introduziu o bisel, não precisa mais introduzir mais nada. É só o bisel que introduz, tá? Introduziu o bisel, certo? Aí eu vou, ó, injeta a medicação. Tem que pegar agilidade nisso aqui, ó, tá? Porque às vezes a gente com falta de habilidade, tá? A gente se atrapalha um pouco. Então, tem que pegar agilidade em empurrar o êmbolo, porque não se pode empurrar com muita força, tá bom? Tá? Então, o objetivo da intradérmica é para realizar teste de sensibilidade de algumas medicações, para saber se a pessoa vai ter reação alérgica a algumas medicações. Ela foi muito usada para teste de sensibilidade de benzetacil, tá? Só que eles descobriram que a benzetacil também, dependendo do teste, ela também pode levar à morte. Então, hoje não se faz mais teste de sensibilidade, aplica-se direto. Ah, mas eu posso também fazer o teste de sensibilidade para algumas provas de alergia, para saber se eu tenho alergias, não só para medicações, como para alergias para outras coisas. E outra importante é para teste de Mantoux ou PPD, que é saber se a pessoa tem tuberculose no momento. Às vezes ele não colhe o escarro e o escarro não vem positivo, mas ele tem todos os sintomas de tuberculose, certo? Então, é feito esse teste de Mantoux. Então, se injeta um pouquinho da bactéria bem aqui na pele, ela vai formar a laranjinha, tá? E aí, o teste de Mantoux é importante porque o APPD, você injeta e a pessoa tem que voltar 72 horas para ver o tamanho da laranja. Se a laranja cresceu muito, significa que ela está com tuberculose. E aí vai ter que entrar em tratamento para tuberculose, certo? Não se faz asepsia, porque como entra na pele. Então, o que nós fazemos? Nós passamos um algodãozinho com álcool. Também não pode, né? Soprar, né? Porque se soprar, né? As bactérias vai. Então, a gente passa o algodão com um pouquinho de álcool, espera secar, certo? E aí, a gente introduz. Lembra que eu mostrei lá no filme? Introduz e já põe o algodãozinho depois. Lembrando que não pode se massagear, certo? Cuidados para não injetar muito na veia intradérmica, o volume sempre é pouquinho, tá? Máximo 0,5 ml, então tem que tomar muito cuidado com o volume nas regiões, tá? Então tem que ficar prestando bem atenção nisso, seringa, agulha, essas coisas. A subcutânea é muito usada para quem tem problemas de diabetes, que é a insulina, tá? Mas ela não é só para insulina, né? Ela também é usada para vacina, principalmente se a vacina antirrábica, que é aquela raiva que é dada em cachorro, que acaso se o cachorro me morder e ele tiver com raiva, eu também tenho que tomar vacina, porque eu posso desenvolver a raiva humana, e a raiva humana mata. Então, para isso que muitas pessoas quando tomam, são mordidas por cachorro, que não conhece o cachorro, não sabe se ele é vacinado, ele tem que ir até o posto e tomar as vacinas direitinho. Sarampo também, tá? Por isso que às vezes você vai tomar vacina de sarampo sempre a gente dá aqui, certo? Para saber que é ali a região certa. E às vezes adrenalina numa emergência, certo? Principalmente às vezes em reação alérgica, alguma coisa, a gente dá adrenalina subcutânea também. E anticoagulante. A maioria dos anticoagulantes é subcutâneo, certo? Por causa da via de administração, que é um pouquinho lenta, por causa dos capilares, mas é uma via muito segura. Lembrando que, dependendo, eu posso usar, sempre fazer a prega, certo? A gente faz a prega, não dá pra mostrar, né? Então, faz a prega, que é isso aqui, e aí introduz a agulha no ângulo de 90 graus,
ou se eu fizer a preguinha, ângulo de 45 graus, certo? Assim ou assim, tá? Então tem que ficar sempre de olho nisso, no ângulo da agulha, tá? Passa, aí no caso, não tem problema, nesse caso a gente passa o álcool, a partir daí a gente já pode passar o álcool e introduz a agulha 90 graus ou 45 na subcutânea, certo? Cuidado com infecções, abscesso, tá? Porque se eu não fizer o rodízio, que eu mostrei para vocês, os locais para se aplicar a insulina, né? As regiões, os locais para se aplicar uma subcutânea, né? Braço, região do abdômen, nunca pegar na região do umbigo. Vocês podem olhar na figurinha, que é um pouquinho acima do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Na perna, tá? Então, a gente faz a subcutânea ali, certo? Do ladinho, tá? Eu tenho que fazer rodízio porque assim que acontece. Tem pessoas que tomam insulina 3 vezes por dia, tá? Então, se ela não fizer o rodízio, ficar sempre no mesmo lugar, eu posso ter aquelas complicações que eu falei, de necrose de tecido, né? Irritações, formações de nódulo, tá? Tecidos com fibrose, e aí não vou conseguir aplicar. Então, tem que sempre lembrar que a hora que hoje de manhã apliquei aqui, então eu vou aplicar ali, aplicar lá e dar uma alterada. Então, isso é importante vocês conhecerem, porque quando o paciente, né, ele for procurar vocês é que vão ensiná-lo a administrar a insulina, tá? Principalmente quem trabalha no UBS, que ensina o paciente no rodízio, ensina a família a administrar a insulina, que às vezes o paciente não quer, alguém que vai ter que fazer. Então, temos que ensinar a técnica, assim. Essa medicação, a família, o paciente pode fazer nele, tá? Então, não tem problema, porque é meio simples, ele pode fazer, tá? Aí nós temos a intramuscular, que é chegando, né? Vocês gostaram da intramuscular, né? Sempre ângulo 90 graus. Lembrando que o bisel sempre é pro ladinho. Aí perguntaram, professora, tem lado? Não, é pro ladinho, virou pro ladinho, pra lá, mas é sempre pro lado. Que quando ele entra, ele não vai entrar, se entrar assim, ó, vai rasgar. Então, do ladinho não vai rasgando tanto. Não vai machucar tanto as fibras musculares, né? Então, entra pro ladinho, a seringa. Também tem que ter os locais grandes músculos. O Corém proíbe a administração de medicação no deltoide para evitar complicações graves no músculo. Só que, é claro, existem medicações que a gente faz no deltoide, né, gente? Vamos lá em anatomia? Vamos rever a anatomia, né? Deltoide, né? Então, quando eu vou fazer a aplicação no deltoide, gente, eu pego esse dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui, abaixo, certo? Aqui, ó, que é o músculo que eu vou aplicar. Então, faço a preguinha e, pum, a medicação, tá? Não esqueçam, a asepsia, né? O algodãozinho aqui, ó, nesse dedo, fez a medicação, ó. Só puxo, quando eu tiro a agulha, eu só puxo pro ladinho, certo? Também não é ficar fazendo massagem, não. Puxa e aperta. A finalidade é evitar que faça extravasamento de sangue ou de líquido, tá? Então, essa tem que aprender. O que eu faço no deltoide? Vacina, tá? Vacinas intramuscular, que é de tétano, tá? Não faz mais outras medicações no deltoide, tá? A não ser em caso muito sério, muito grave, com indicações médicas. Para isso, nós temos o vasto lateral da coxa, que tá lá no desenho. E aí, gente, eu gosto de fazer bem, desenhar, que eu vou desenhar para vocês. Quando eu tô ensinando, né, da intramuscular, eu até falo pros alunos, né? A gente faz o desenho do bumbumzinho. Não vão rir do meu bumbum, hein? Faz o desenho do bumbumzinho, ó. Não pode rir do meu bumbum, hein? Tem gente que faz bumbum mais feio. Nossa, o bumbum ficou torto, gente. Ficou feio. Deixa eu fazer um bumbum melhorzinho, tá? Mais redondinho. Ficou feio do mesmo jeito, tá? Faz o desenho do bumbumzinho, certo? Aí, ó.
Com o algodão, eu pego o algodão, passo o algodãozinho aqui no meio do bumbumzinho, fazer o X, certo? Ó, no meio do bumbumzinho. E aqui nessa preguinha, né? Do glúteo, né? Nessa preguinha aqui, eu gosto de pegar essa preguinha. Faço pra cá. Então, vai sobrar esse aqui, ó. Essa região. É essa região que a gente vai fazer intramuscular, tá? Porque, ó, se vocês verem na figura, aqui assim, ó, sai o quê? O nervo ciático. E se eu pegar o nervo ciático, gente, eu posso levar uma pessoa para cadeira de roda para sempre. Ou até perder a perna. Tá? Então, cuidado na hora de administrar a medicação. Façam sempre isso com o algodãozinho, esse sinalzinho de X, tá? Então, eu tenho que olhar a idade do paciente, porque deixei bem claro, tá? Que no glúteo, na crianças acima de 2 anos, tá? Na criança abaixo de 2 anos é no vasto lateral. Então, eu posso fazer em criança assim, só que acima de 2 anos, tá? Tem idade, então tem que ver idade. Irritabilidade da droga, porque tem droga, quando vocês pegam lá a medicação, tá lá escrita na ampola ou no frasco ampola. IM, intramuscular, SC, subcutânea, ID, intradérmica. Ou tem IV, IV é intravenosa, ou EV, endovenosa, certo? Tem que ver. Quanto mais oleosa, mais irritada é. Então, às vezes, vai causar um pouquinho mais de dano. Então, é aplicada muito injeções mais oleosas na via intramuscular, certo? Então, tem que ver, é importante a reação dos nervos, a localização dos nervos, para evitar que eu pegue. Por isso que a gente faz. E a atividade do cliente. Se o cliente fica muito tempo sentado, a gente tem que orientar ele, né? Tomar os cuidados, tá? E se ele, por exemplo, for fazer uma vacina intramuscular, tem que perguntar, né? Qual braço que você usa mais? Para evitar fazer naquele braço. Vou fazer no outro, porque senão ele vai ficar com o braço dolorido e aí vai doer, certo? Então, isso é importante também, tá? Lembrando que um músculo deltoide, tá? 2 ml só, por isso que é feito só vacina, tá? E bumbum, lá no glúteos, 4 a 5 ml, vasto lateral de 3 a 4. Tem que lembrar, certo? Disso. Então, cuidado com as complicações, tá? Então, na hora de você... Lembra que eu coloquei na laranjinha? Então, dá uma aspirada e aí, ó, injeta a medicação. Gente, um segredinho. Não aspira benzetacil. Na hora que você for fazer a benzetacil, é a única medicação que você já tira todo o ar, tá? A gente vai aprender isso na prática. Tira todo o ar, pode ficar nenhum, tá? Tira todo o ar com a agulha 40x12, troca. Benzetacil de preferência a verdinha, que ela é um pouco mais grossinha, né? Então, ela não entope, porque a benzetacil ela entope. Se eu não souber manusear, ela entope, tá? E aí, entupiu, vai ter que furar de novo o paciente, vai ter que trocar a agulha e furar de novo. Então, a benzetacil, ó, a penicilina, então, na hora que a gente for aplicar, introduz a agulha e já aplica devagarzinho, né? Pra fazer assim, não. Coitado, né? Gente, por favor, não faça isso aqui no bumbum do paciente, porque dói, tá? Ninguém, fazer isso aqui, não. Tá? Então, a gente vai introduzindo a quantidade de 1 ml, mais ou menos, por segundo. Certo? Cuidado com isso, tá bom? Aí, massagem. Aí pode falar pra ele fazer compressa fria, que é pra evitar ter dores, né, e hematomas às vezes, né? As outras a gente aspira para ver se veio sangue. Se veio muito sangue, eu tenho que jogar toda a medicação fora, despreza a medicação. Se veio um pouquinho, eu troco a agulha e vou ter que tirar daquele local e aplicar no bumbum, tá? Esse é o grande problema quando anda benzetacil, quando entope, vai ter que tirar e trocar,
Pensa que você tá furando o paciente quantas vezes, né? Lembrando, cuidado na hora assim, ele vai fazer Voltaren, Feldene, 2 medicações intramuscular, vou misturar. Cuidado. Você misturar 2 medicações, você pode ter uma terceira. E essa terceira você não sabe qual a reação, tá? Eu tive uma vez uma técnica, né, que você achava que sabe de tudo. Ela é misturada, Feldene e Voltaren. E um dia cheguei para a paciente, que estava cansada de tomar essas medicações, falei, filha, desculpa, mas eu vou te dar duas picadinhas, uma de cada lado. Ah, não, mistura a medicação. Falei, vai doer muito mais, certo? Então, você vai levar 2 picadinhas no bumbum, tá? E sabe que um segredinho? Eu gosto de deixar o paciente deitado, porque daí ele não prende muito os nervos do glúteo, né? Então, eu deito o paciente. Se eu não puder deitar, pede para ele ficar com o pé assim para dentro, virado assim para dentro, certo? Porque também vai ter dificuldade de prender um pouco a musculatura, quando dói, quando ele prende a musculatura. Ou então pede para ele ficar no pé, do lado que ele for fazer a injeção, ficar com o pezinho tipo bailarina, com a pontinha do pé. Tentem fazer isso e tentar travar a musculatura da região glútea para ver a diferença que fica, tá? Então é o segredo. Em pé, sempre, ou com os pezinhos para dentro, ou o lado que for fazer a injeção, ficar com a pontinha do pé, tá? Que dói muito menos, tá ok? Então aí você introduz a medicação. Segredo, se o cara for muito grande, dá pra hesitar se eu deita, porque se ele cair, o tombo é terrível. Você não tem noção, certo? Tá? Então, eu coloquei lá as contraindicações na região do deltoide, certo? Os locais de aplicação, tá? Observar o bisel, o posicionamento, tudo direitinho, tá? O vaso glútea, a gente chama de Rochester. Procurem na internet, né? A vacina Rochester, que a gente pega o osso, abre e aí abre bem aqui, pega bem no fêmur, essa palma aqui no fêmur, abre e fica entre 2 dedos, eu vou aplicar a injeção. Então, às vezes a pessoa tem a impressão que você está aplicando quase na lateral. Mas não é, tá? Ali tem músculo suficiente. Mas fazer essa técnica, eu tenho que ter um bom conhecimento. Então, eu não vou pegar uma agulha, um volume muito grande, certo? Eu vou pegar um volume um pouco menor, tá? A região da face lateral, tá? A técnica IZ eu também gosto, tá? Que é você puxa, em vez de você fazer a prega, certo? Você puxa para baixo, porque na hora que você solta, a musculatura volta e tampa para não sair toda a medicação. Então, você puxa, aplica a injeção, espera um pouquinho e solta, certo? Essa é a famosa técnica em Z, tá? São técnicas que a gente vai aprendendo com o tempo para melhorar. Beleza? Tá aí? Qualquer dúvida, só me ligar.